Fala aí. Oi, Oi. Pepe. A Vitória, quando o Marcos nasceu, ela chamava ele de Pepe. Pra ela, ele é o Pepe até hoje. Fala, oi, A Cat. tudo bem? Você. Bebê, Cat. Você. Eu não ia gravar mais nenhuma live, mas eu decidi gravar mais uma para falar um pouco mais sobre a questão da minha família, gente. Para quem me perguntou se eu tô bem, obrigada por se preocupar comigo. Eu tô vivendo um luto, um processo de explosão. Eu cheguei a ter um momento assim de achar que eu ia morrer. Mas eu vou ficar bem. Acredito que vou ficar bem. Se Deus assim o permitir, eu vou ficar bem. Mas eu precisava jogar tudo isso que tá aqui dentro, que tem me feito muito mal esses anos todos. E eu decidi, gente, falar um pouco mais sobre a questão da minha família. Porque sim, é uma dor que eu já trabalhei muito isso. Eu falo no sentido de fazer terapia, de procurar curar as minhas feridas, as feridas internas, as feridas que veio da infância, as feridas que veio na fase adulta. Quando nós crescemos, nos tornamos adultos, só nós podemos curar essa criança que foi ferida. São as lembranças que estão aqui dentro que continuam nos atingindo na fase adulta. E, gente, quando eu fui tomando consciência de tudo que eu havia passado, eu fui buscando me curar, porque aquilo estava me destruindo. Só que o porquê eu explodi tanto esses dias? Porque já se passaram anos e não mudou. Recentemente eu fui abordada por um senhor lá onde eu estou. Você vê, olha a distância. Hoje eu estou aqui em Paranaíba. Nossa, ele me fez uma pressão psicológica, assim, com um discurso de ódio para cima de mim, relacionado à minha família. Porque lá onde eu estou, tem parentes ali perto, né? Tem meu pai que está ali pertinho, tem todos os parentes que no decorrer de todos esses anos eu estive ausente. Pode brincar, minha flor. Pode brincar. Quer ficar aqui também pode. Oi, pequenininha. A Cat. Nós crescemos em Paranaíba. Meu pai mudou para cá, nós era tudo pequenininho. Então nós não temos parentes em Paranaíba. Nós somos 5 irmãos e todos cresceram, todos se casaram, constituíram suas famílias. Então tiveram filhos e acabou se construindo uma família em Paranaíba. Principalmente pelos conhecidos. Eu cresci em Paranaíba. Depois, durante o casamento também era muito conhecido, né? Depois eu me separei, eu tinha muitos conhecidos, muitas pessoas que eu chamava de amigo. Era uma pessoa muito carente, gostava de ir na casa das amigas. Tinha algumas famílias, gente, que eu frequentava a casa deles, que para mim, na época, né? Tira a mão dele. Era para mim um certo, uma forma de preencher aquele vazio, né? Pela questão da família. Então, aqui hoje a minha cunhada, uma das minhas cunhadas, ela era uma amiga que eu tinha, que eu tinha muita consideração pela família, ia muito na casa dela, saíamos juntas, e ela acabou se casando com meu irmão. O problema com a minha família, gente, hoje eu já estou com 50 anos, passei uma vida, posso dizer, de processo. Hoje eu olho para trás e eu consigo ver com outros olhos.
O que teve uma época que eu era revoltada e eu saía para as festas, eu ia beber, porque era uma dor insuportável de inconformidade, e aí eu tentava dialogar com eles, aí eles falavam que eu estava brigando, aí me acusavam de estar agredindo a minha mãe, de estar agredindo meu pai, e eu ficava numa situação muito dolorida. Cheguei a, gente, muitas vezes quase tirar minha vida, quase tirar minha vida. E eu agradeço muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram a fazer tratamento, depois que eu tive a separação do meu primeiro casamento. Então, quando o tratamento, sim, eu cheguei a tomar remédios, cheguei a tomar antidepressivo e acompanhar com a psicóloga durante, não me lembro, alguns anos. Não me lembro. A lembrança de que eu tenho em torno de 4 anos. Mas hoje eu entendo. O problema da minha família, gente, ele começou na infância. Estudando pedagogia, eu aprendi que todo pai, toda mãe, ele adota o filho quando o filho nasce, ou durante a gravidez, se ele aceitou aquela barriga ou se ele não aceitou. Quando aquele bebezinho nasce, ele precisa amar aquele bebê. Quando ele tem algum problema interno, que ele coloca a culpa naquele bebê, ele não consegue amar aquele bebê. Não consegue, tá? Eu tô falando isso, gente, depois de estudar muito, depois de conversar com muitos profissionais, sabe? E hoje, graças a Deus, hoje eu perdoei tudo isso. Não tô falando no sentido de ódio, não. É no sentido de que não acabou. Então, essa mãe, ela não consegue amar esse bebê. Desde quando eu era muito pequena, das lembranças que eu tenho da minha infância, a minha mãe falava para mim que eu não prestava e que desde quando eu nasci, ela foi obrigada a ficar comigo, tá? Eu não vou usar as palavras que ela usava, porque é muito pesado. Eu vou colocar dessa forma. Desde quando eu era muito pequena, a minha mãe falava constantemente para mim que desde quando eu nasci, ela foi obrigada a ficar comigo. Então, durante muitos anos, eu não entendia. A psicologia fala que a criança ela tem uma amnésia de esquecer traumas que foram muito fortes na infância, mas que fica tudo ali registrado, gente. Tudo que está no inconsciente, o corpo fala, o corpo sente, se demonstra em comportamento, tá? E aí, conforme você, enquanto adulto, começa a buscar essas feridas, elas vão surgindo. Então, durante muitos anos, eu não entendi o que acontecia comigo. E eu não tô aqui culpando a minha mãe, não tô aqui culpando ninguém, só tô dizendo que eu entendo muito bem tudo que aconteceu. Então, eu cresci, gente, desde muito pequena, sofrendo rejeição pela minha mãe, tá? Eu tenho lembranças de muito pequenininha, antes de a gente mudar para cá, eu tenho lembranças que eu sempre fui aquela criança rejeitada. Quando a gente morava em Olarias, a minha mãe e meu pai iam fazer compra uma vez por mês, e eles só levavam minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, porque ela era branquinha, ela sempre foi muito mais mimada. Hoje eu não falo com ressentimento, tá? Apenas com entendimento. A questão não é a questão é realmente tudo que eu sofri durante a minha vida, tá? Então, no próximo dos meus 10, 11, 12 anos, gente, eu já tenho lembranças muito nítidas hoje, muito claras, dos maus tratos que eu sofria na época por conta da minha mãe. E isso não diz respeito à religião,
Ah, não tem nada a ver com religião, gente. É coisa do homem mesmo, tá? É do coração do homem. Só que o que é complicado é quando a pessoa tenta distorcer isso, porque é assim, e ele começa a querer eliminar o outro. Um exemplo muito claro disso, que eu consegui ver muito bem lá na Casa do Dragão, aquele anão. Lá ele era um anão, tá? Mas a questão não é a questão da não aceitação, né? Lá quando aquele príncipe vai visitar o anão lá na cadeia, quando ele está em processo de julgamento, lá sendo acusado pela morte do rei Joffrey, ele fala que quando aquele anão nasceu, os boatos que se ouvia que tinha nascido uma aberração, que tinha nascido um monstro, mas que ele, na verdade, era um bebê anão e que a família não tinha aceitado ele. Então, aí já começou o processo da difamação dele desde que ele nasceu, tá? Porque quem tá longe ouve e já coloca uma rejeição contra aquele. Sim, o cérebro já coloca uma rejeição contra aquele indivíduo, né? No sentido de eliminar ele. Depois, muitos anos depois, lá eles estão. Então, ele sempre foi tratado com. E por isso que ele era tão. Por isso que ele tinha aquela autoridade. Ele não tinha nem medo de morrer, tá? E aí, eles estão lá fazendo de tudo ali, uma manipulação para incriminar ele da morte do rei. Na verdade, ali a rainha e o próprio pai estão fazendo de tudo para eliminar ele de forma a não serem culpados por assassinato, tipo, vai lá e mata ele. Então, eles estão fazendo ali todo um julgamento falso para eliminar o anão, né? A intenção, na verdade, é só eliminar ele. Então, voltando para a história da minha família. Eu cresci com essa rejeição. Quando eu estava com 13 anos de idade, o homem que eu fui casada, sim, ele me pediu namoro, mas eu era uma criança. Ele pediu namoro para os meus pais. Nós começamos um namoro que não era possível terminar, até porque a gente era muito criança. E quando eu fiz 16 anos, nós casamos. E não tenho nada contra ele, hoje eu falo que foi bom, né? Porque com a rejeição que eu tinha da minha família, eles iam me dar para o primeiro que aparecesse. Primeiro, tanto que isso, até hoje eles ficam tentando me dar para o primeiro que aparece. Então eu casei, fiquei muitos anos separada, aquela família era a minha família. Tive uma filha. A minha filha, gente, eu tô falando, gente, hoje eu como mãe, não tem como. Não é verdade o que dizem. Aquela menina, ela nasceu quando eu estava com 17 anos e eu nem sabia ser mãe. Não teve a presença da minha família, não teve a presença da família por parte do pai. Era eu e ele, e eu cuidei dela sem experiência nenhuma, tanto que ela chorava e eu chorava também. Foi uma vizinha que veio me ajudar ali, mãe, porque eu tava dando leite de vaca para ela, eu não sabia amamentar. Mãe, ela tá com dor, aí me ajudou ali, sabe? Então, assim, eu não tive uma mãe para fazer isso. Não tive uma sogra para fazer isso. Aí a minha filha nasceu e eu passei por isso. Aí ela foi crescendo, tinha a presença do pai, né? Nós éramos casados, porém a família não tava. Da parte da minha mãe, gente, igual eu falo, foi apenas. Isso não é verdade, tá? Verdade é que eles nunca me quiseram como filha. Só que isso partiu da minha mãe, tá? E isso foi passando para a família. Desde quando nós fomos crescendo, os meus irmãos
cresceram com essa mentalidade de que seriam melhores que eu, de que eu não prestava, que eu não era filho, que eu não era da família. Isso é desde antes de todo mundo casar. Aí as filhas casaram, todas as três casaram, né? E os filhos permaneceram com a promessa de que tudo que os meus pais tinham eram somente dos filhos. Eles acreditavam que as filhas teriam ido embora, né? E tá tudo bem. Só que o negócio não deu certo. As três separou. Eu separei, a minha irmã mais velha separou e a minha outra irmã do meio também separou. Eu não me lembro quem separou primeiro. E como a gente teve uma criação muito simples, não sabia viver, porque nós não sabíamos viver, gente. Eu não sabia, nem das minhas irmãs também sabia. Ninguém, todos despreparados para a vida. Quando eu separei, eu fiquei muito tempo separada com meu ex-marido, porque nós separamos porque ele tinha outra família. E eu não aceitei, e eu estava até pensando de fazer bobeira, porque eu não tinha para onde ir, e acabou que a minha mãe me deixou voltar para casa. Porém, por conta daquele marido insistir tanto, que queria voltar, a família queria que eu voltasse. Nesse meio tempo, eu tinha tido um namoro, fiquei grávida, e eu falava, ó, esse casamento acabou, não tem mais como. E aí eu ficava pressionada a ir embora de casa. Me tocavam. Nessa época, a minha irmã mais velha havia separado e a gente estava junto na casa da minha mãe e do meu pai, morando todo mundo junto ali. Meus dois irmãos trabalhavam ali, estava sempre ali, eu e minha irmã mais velha. Então, onde começou as brigas? Porque os pais tocavam e davam autoridade para os outros irmãos me tocar também. Que eu não era filha, que eu tinha que ir embora. E eu falava, mas eu não tenho pra onde ir, né? E eu ficava, e eu fui ficando. A minha filha nasceu. A primeira filha, eu não deixei de ser mãe dela, porque eu cuidei dela até o momento da separação. Gente, eu era vulnerável, eu era dependente daquele marido. Eu cuidava da casa, cuidava dela. E a avó, por parte do pai, morava junto no mesmo terreno, mas cada um na sua casa. Então, sempre que eu precisava sair, ela ficava com a avó. Mas eu, como mãe, eu fui mãe, eu cuidei, eu dei amor. Os meus anos, nos meus melhores anos, nos anos da juventude, eu fiz o meu melhor. Eu poderia ter me omitido como mãe, mas eu fiz o meu melhor que eu tive na época. Eu fiz, como já relatei, até chorar. Quando ela chorava, eu chorava junto, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E depois que houve a aproximação da avó por parte do pai, né? E que ela passou ali a fazer parte da rotina da menina. Então a menina cresceu assim, até os 8 anos, eu acho que quando houve a separação. E aí, que eu voltei a morar com a minha família. Então, eu não obriguei ela a ficar comigo. Ela queria ficar com a família. Na época, minha mãe também não queria que ela não queria nem que eu ficasse. Então, aí eu fiquei grávida, veio a segunda. E a primeira não tinha o que fazer, gente. Não tinha. Eu chegava a pedir para o pai dela deixar eu morar com as minhas, porque eu tive, aí veio a segunda, né? Mas não aceitavam por causa da questão da casa. E aí eu falei, tudo bem. Então eu fiquei cuidando da minha segunda filha. Foi quando, por causa de tanta briga, esse ex-marido estava sempre querendo que eu fosse voltar e fosse para a Bélgica. Eu já tinha a segunda filha. E por causa da insistência da família,
eu cheguei no momento de querer ir para a Bélgica, mas para trabalhar. Tentei, gente, alguns momentos sim retomar aquele casamento, mas era impossível. Até porque a mentalidade dele na época não batia com a minha. Ele tinha uma família paralela ao casamento e ele acreditava que eu deveria aceitar tudo. Por exemplo, estava sempre querendo voltar. Aí quando eu decidia procurar ele para voltar, não, tô namorando. Então ele queria sempre me manter ali naquela condição de humilhação, de não me valorizar enquanto mulher, porque eu fui mulher dele nos meus melhores anos. Eu era casada com ele, eu acreditava que era minha família para sempre. Eu estava ali vulnerável a ele, entende? Então, e ele nunca valorizou isso. Ele sempre tinha uma namorada e ele achava que eu tinha sempre que esperar ele namorar, viver o momento feliz dele e ficar esperando a hora que ele quisesse. E eu falava, não, não é assim. Porque, gente, se uma mulher não se valoriza, se o marido não valoriza a mulher, não olha o valor dela, o que essa mulher quer? Ele nunca vai valorizar ela. Então, desde quando eu me casei, acredito eu, que essa pessoa já com psicológico muito vulnerável, essa pessoa muito despreparada para a vida, não era valorizada por causa disso. Por mais que eu me desdobrasse, fazia tudo para agradar ele, não tinha valor. É a mentalidade, tá tudo bem. Tanto que hoje eu falo, hoje ele tá casado, eu acredito que hoje ele achou a pessoa à altura dele, a pessoa que ele vai valorizar. Eu desejo de todo o meu coração que sejam muito felizes. Eu sou essa pessoa hoje de desejar sempre fui, gente, mas tive momentos de revolta. Hoje não tenho mais, tá? De todo meu coração, eu desejo tudo de bom. Quanto à minha filha, às vezes me dói ela ter ressentimentos de mim. Só que esses ressentimentos, eles vêm por causa do conflito da minha família e por conta da família dela que colocou essa rejeição dela contra mim, porque eu não deixei de ser mãe dela por ser uma pessoa vulnerável, porque eu já era vulnerável, gente, hoje eu vejo. Eu não tinha apoio de família, eu não tive apoio de família, não briguei com eles por causa da casa, que era um direito meu ter uma casa. A minha mãe me cobrou muito isso, né, que eles deveriam ter me dado uma casa. Nós ficamos juntos 15 anos, uma vida, e eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu não via muito o que fazer. Então, aquela menina, depois ficou com a avó numa outra cidade, ficou muitos anos longe de mim, e eu fui cuidar da Marcela. Só que o problema da minha família, ele foi se agravando. Aí chegou num ponto de eu resolver ir para a Bélgica, até foi por pressão da minha mãe, foi quando a minha irmã separou. Ela queria também ir para a Bélgica, mas eu queria ir trabalhar, gente. Só que chegou lá, não teve como também. E a minha irmã, eu acabei obrigando meu ex-marido a ajudar ela, dar abrigo para ela lá. Fui muito cobrada, ele foi cobrado. Então, eu não tô aqui cobrando dela. Não, quando eu faço alguma coisa para alguém, gente, eu não cobro. Tá? Eu só estou colocando aqui a minha verdade. A minha verdade. Aí eu não deu para ficar, eu retornei, voltei para casa da minha mãe, era o que eu sabia fazer. Eu queria cuidar da minha filha, nem eu sabia na época o que eu queria. Acabei indo trabalhar de costureira e cuidei dessa menina. Foi separada uma parte na casa da minha mãe, meio a tanta briga, porque eu não saía, eles mandavam embora e eu não ia. E aí os meus irmãos passaram a me tocar também.
Eles cresceram, se tornaram homens. A minha irmã mais velha também passou. Havia, sim, brigas, quebrava as coisas da gente, acordava a gente de madrugada brigando, tocava, batia janela, batia a porta, dava muro em parede, quebrava as coisas da gente, tocando. Eu chorava, eu abaixava minha cabeça. Teve vezes de eu procurar a delegacia das mulheres. A Marcela cresceu no meio disso e ela ficou com algumas questões aí de feridas também. É uma menina que tem uma personalidade muito boa, é uma menina muito humilde, porém ela ficou com algumas feridas aí, e aí foi contado algumas histórias para ela que não é verdade, tanto para ela quanto para minha filha mais velha. Eu não deixei de ser mãe da menina mais velha, porque eu não tinha condição, porque eu não tinha uma casa para morar. Que essa é a verdade. Eu não tinha uma casa para morar. Eu não tinha apoio de ninguém, no sentido ali de ter um pouco de dignidade. Porque assim, gente, a gente precisa de apoio de família, né? Eu não tinha. E aí eu tinha uma família ainda querendo me acabar com o resto, né? Vamos falar assim, aquela segunda menina, ela foi crescendo ali no meio daquelas brigas, e eu lutei muito para ficar com ela, para cuidar dela, porque o pai dela queria levar embora e eu não deixava, né? Não tô aqui cobrando dinheiro, gente. Eu tô cobrando aqui o que me foi tirado de dignidade, de verdade, tá? De difamação, da dor que eu tenho hoje de ver minhas filhas aí com ressentimento de mim por coisas que eu não mereço. Porque uma coisa é eu ter sido mãe solteira, outra coisa é eu ter sido mãe vulnerável no meio de tanta gente que tinha condição, a minha família que poderia ter dado apoio, de não querer tirar meu mérito como mãe, que é o que aconteceu, a família por parte dos pais que também quiseram tirar isso de mim e usaram seus poderes para tirar. A Marcela cresceu ali e a minha própria família começou ali a colocá-la contra eu. E contribuir com o pai dela para isso, porque eles queriam levar ela e eu não deixava. E acabou que ela foi crescendo com essa mentalidade de rejeição comigo, gente, porque os sentimentos, eles vão ficando inconscientes. Por mais que eu tava ali trabalhando para fazer o meu melhor para minha filha, como ela já criou uma rejeição contra mim, esse é o que prevalece. É igual lá na Casa do Dragão, aquela rainha que mataram aquela princesa que mataram toda a família dela. Esqueci o nome dela agora, aquela do cabelo vermelho. Mataram toda a família dela lá por traição e ela foi dada por Rei Joffrey. E aí ele ficava ali brincando com ela, como humilhando. Ele ficava ali desfazendo dela, tratava ela igual. Por quê? Porque ela ficou sem nada na vida. Ela não tinha família, ela não tinha dinheiro. Ela era uma princesa ali que eles estavam respeitando por causa do nome, tudo, mas ela não representava nenhum benefício para eles, então ele ficou ali. Já a outra princesa, que a Cersei matou explodida, que casou com outro filho, eles respeitavam ela, né? Tinha a avó dela lá, que estava lá. Então, gente, esses poderes, eles estão aí no nosso dia a dia. E eu fui tratada com desmerecimento, com desrespeito, desde a minha infância. Hoje eu consegui enxergar isso muito nitidamente. Isso passou para a vida. Passou para a vida, passou para as pessoas, passou para minhas filhas e tá até hoje. Depois veio o terceiro, porque assim, eu ainda estava naquele processo inconsciente, tentando ali, né? Hoje eu sei que, quando é assim, gente,
tem nada que você faça. Aí veio o pai da Vitória. A Marcela estava com 8 anos, eu estava trabalhando ali, sonhando reconstruir minha vida. Eu estava pesquisando para financiar uma casa pela Caixa. Já tinha ido na Caixa, já tinha visto meu limite, estava procurando em Paranaíba uma casa que se encaixasse. Eu lembro que na época eu poderia financiar uma casa no valor X. Mas eu tinha comprado uma bis e eu estava querendo terminar de pagar a bis. Faltava muito pouco para eu terminar de pagar aquela bis. Eu estava comprando alguns móveis e foi quando veio o namoro, que eu já falei. Gente, o que mais me dói não é a questão de ter sido mãe solteira. Hoje, gente, a minha maior dor é eu estar aí no meu dia a dia. Mesmo que eu fiquei sozinha, mesmo que eu lido com a solidão, eu faço minha terapia para curar isso, só que direto eu sou abordada por pessoas sobre a questão da minha família. A coisa, gente, a coisa lá é desde a infância, tá? Então, quando começou esse namoro, que eu e o pai da Vitória, a gente teve ali uma conversa, porque eu e o pai da Vitória, a gente foi assim, eu recebia recadinho, porque diz que fulano te ama, que não sei o quê, mas nunca tinha tido nem conversa. Ele é conhecido de umas amigas que eu tinha, um dia chamaram nós para ir num rancho aí, eu fui, mas sempre fui uma pessoa assim, gente, muito povo, muito brincalhona, mas nessas questões eu sempre fui uma pessoa reservada. Tive, mas foi só também. Aí um dia eu acabei concordando de ter uma conversa e, gente, hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje na época, mas na época eu ainda estava muito despreparada para a vida. E aí, então, assim, combinamos ali de começar um namoro. E aí, claro que apresentou a família dele e eu apresentei minha família. Quando eu apresentei minha família, ele já entrou dentro da minha família, porque eu não tinha liberdade para entrar dentro da família dele. Mas ele entrou dentro da minha família e já fez promessas para o meu pai, já fez promessas para minha mãe e já começou a exigir dormir dentro da casa da minha mãe, o que na época foi assim, porque, gente, isso nunca aconteceu. Nunca, porque eles, né, e eu também, isso para mim também violou. Só que ali não era uma coisa que tava eu decidindo. Então ele usou sim do poder dele, né, de entrar, e aí, gente, foi onde começou. Já fui ficando cismada, fui vendo uma situação ali que já estava acontecendo. Então, assim, quando eu fiquei grávida, foi quando me pediu para financiar o carro no meu nome. Eu achava que a gente ia casar. Porque quando me foi prometido por meu pai, aquilo ali foi um casamento, gente. Porque eu conheço minha mãe e meu pai, e já existia, vivia querendo arrumar um para que levasse, né? Eu tava ali resistindo, porque do jeito que eu tava, eu não tava em condição nem de me relacionar com ninguém. E aí, quando fiquei grávida da menina, que me foi falado, ó, não é para você fazer o enxoval, porque nós que vamos fazer. E eu ficava triste, né? Aí pediu para financiar o carro, eu assinei. Só que aí começou a alterar o comportamento. E eu já falei, gente, para mim, que eu jamais, eu sou uma pessoa, gente, que eu sempre prezei pela minha liberdade, uma pessoa que já tinha sofrido dores ali, que veio da infância, que eu tava ali. Quando você tem dores inconscientes, o médico pode até te dar remédio pra você se dopar. Só que isso não vai te curar.
Aí ali no processo de você tá fazendo terapia, você tem que tornar isso consciente, entender isso. Ali começa um processo, só que o processo de cura, gente, ele é bem, não é algo tão simples. Curar uma ferida, nossa, já são anos aí, até porque a pessoa tem que tomar consciência disso, do que é isso, para ela mesma fazer essa cura. Nós, quando crescemos, nos tornamos adultos, nós curamos a nossa criança. Mas ninguém pode curar. Então, aí a Vitória nasceu. Nesse meio tempo, comecei a receber ligação do banco por causa da cobrança da parcela do carro. No início pagava, mas pagava assim 15 dias atrasado e eu ficava recebendo cobrança. Aí veio o nascimento da menina e eu tive que arcar com as responsabilidades. Então, isso durou uns 4 meses, conforme eu já falei. Arquei. No início, eles levavam algumas compras lá para mim. E eu fui. Então, quando a Vitória nasceu, foi quando eu tomei um carro para resolver o problema. Porque nós já estávamos separados. Eu que estava aqui tendo que arcar com as consequências. E eu percebi ali uma pirraça, uma briga já logo no início, porque, gente, eles estiveram presentes até o dia do diagnóstico lá em Rio Preto. O dia que o médico deu o diagnóstico de que a Vitória teria que fazer a cirurgia ou ela não ia viver, aí todo mundo sumiu. Não teve mais, ninguém queria saber o que estava acontecendo, e aí eu passei a viajar. Então, quando foi feita a cirurgia, que eu já contei, eu tomei o carro e continuei a minha vida ali. Só que a grande questão é que ele continuou ali, junto com a minha família, brincando, se divertindo, e ali o problema que já existia se agravou. Tanto, gente, que quando a Vitória passou pela cirurgia lá em Rio Preto, eu não me lembro se eu ainda estava em licença, não, eu não estava mais em licença maternidade, que ela estava 4 meses e meio, porque eu entrei em licença com 8 meses, então até ela estava com uns 3 meses mais ou menos, que encerrou a licença, e eu entrei com atestado, e eu fiquei encostada no INSS 3 anos, recebendo R$ 520. E aquele dinheiro não dava para cobrir as despesas, porque eu tinha uma bis financiada, que na época acho que era R$ 400. Tinha questão de despesa, não tinha dinheiro para comprar comida para minha filha que estava em casa. Não tive, gente, tive que abandonar minha filha na época. Ela ficou lá. A gente tinha 2 cômodos separados, mas ela ficou lá. Eu nem sei o que acontecia lá. Eu lembro que o que eu podia, assim, de deixar lá de arroz, feijão, eu deixava. Mas eu tinha que ficar no hospital com a Vitória internada. Então, eu não sei muito bem o que acontecia com a minha filha lá. Quando a Vitória fez a cirurgia lá, eu fiquei 11 dias com ela dentro da UTI. Dentro da UTI. E para dar alta para ela, o médico deu uma receita que eu me lembro que na época daria R$ 80. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu falei com o pai dela para ele mandar o dinheiro, ele não mandou. Eu pedi uma passagem para voltar, porque na época eu até conseguiria vir pela secretaria, mas como ela tinha feito a cirurgia no coração, o maior perigo da cirurgia, do pós, é o risco de infecção, né? Então você tem que tomar todo cuidado para que tenha 0 de infecção. Muitas crianças, até adultos, operam o coração em Rio Preto. Já vi casos de uma moça de 16 anos que ela pegou uma bactéria depois da cirurgia e chegou a falecer.
a infecção pós-cirurgia. Então, a Vitória já tinha passado ali o maior risco, que era 11 dias, porém, estava tudo ok, graças a Deus foi um sucesso, não teve infecção. Eles pediram para que tomasse muito cuidado em casa, na rua, né? Então, assim, eu não quis vir pelo ônus da saúde, porque eu entendi na época, ela com aquele corte, gente, aquilo foi tão forte para mim. Eu até tinha uma foto, mas eu acabei desfazendo aquela foto. Foi muito forte. Ela tem a cicatriz aqui, ó. Porque eles cortam o osso da costela, então fica a cicatriz grande aqui. E ela tem os anéis, que quando faz raio-x dá pra ver. Eles amarram as costelas aqui por dentro com anéis. 3 anéis, parece, se me falha a memória. Gente, pra mim conseguir vir com a minha filha, o bebezinho, operada, eu fui na Itamaraty, na rodoviária, e saí procurando lá onde que eu conseguiria uma passagem de graça. Fui parar na assistência social lá, que tem ali perto da rodoviária, e eu ganhei uma passagem para vir para Paranaíba. Ganhei. Aquela receita, o doutor André, recentemente eu tive com o doutor André, eu falei, doutor, primeira vez que eu senti gratidão na minha vida foi quando o senhor deu a receita para minha filha, né? Ele falou, então isso é uma corrente. Eu ajudei você, quando você puder, você ajuda alguém. Eu falei, isso é muito lindo. Eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio da minha filha, eu não consegui. Ele foi na farmácia, a farmácia que tem ali em frente ao hospital de base, e olhou o preço. Aliás, eu fui, ele pediu para mim ir. Na época, se não me falha a memória, era R$ 86. Ele comprou os remédios da Vitória. O doutor André é um cardiologista que atua ali na parte de cirurgia ali do coração, do hospital de base. Eu tive com ele 3 anos atrás, quando a gente retornou para lá. O doutor Ulisses é o cirurgião, creio que ainda é ele hoje. Então, e quando eu cheguei com a Vitória operada, tudo que eu tinha passado lá já, gente, foi o primeiro processo forte. Tinha acontecido as internações aqui, tinha tido parada respiratória, tinha tido infecção generalizada, só que ali eu tava muito inocente de tudo que tá acontecendo. Então, foi forte? Foi. Mas a cirurgia no coração e essa parte da família, tipo que para mim foi muito forte. Sobreviva, né? Então, e aí eu cheguei, fazia de conta que não estava acontecendo nada. Queria fazer de conta que não estava acontecendo nada, né? Queria permanecer ali no meio da minha família, se divertindo. Foi quando eu tomei o carro, tá? E foi quando eu tomei o carro, claro, ficou muito furioso. Saiu falando que eu tinha tomado o carro dele. Então ele começou uma briga, tanto da parte dele quanto da minha família. Era uma briga, era muita briga, gente. E nessa época, a minha outra irmã tinha ido embora, não morava lá, morava eu e minha irmã mais velha. E existia muita briga entre eu e minha irmã mais velha e entre eu e meus irmãos, que lá não era minha casa, que eu não era filha. Nesse meio tempo, a minha segunda filha foi ficando mocinha, ela não quis ficar, ela foi embora. Por conta de eu não ter uma casa, eu sofri tudo isso por conta de não ter uma casa. Eu não falo pelo amor da família, gente, porque conforme eu fui crescendo, hoje eu entendo que o amor, ele tem que partir daqui de dentro. Então eu trabalho muito isso de não ser dependente de ninguém, porque eu passei extremos, né? Tive que me adaptar às situações. Doeu muito? Doeu. Mas eu tive que suportar. E foi quando eu comecei a me impor, ó, não, eu também sou da família, então tinha que ter me adotado, né? E aí eu já tinha a Vitória pequenininha,
aconteceu, depois dos 3 anos, depois que ela começou a andar, eu já tinha, minha vida estava assim, eu tinha perdido as coisas que eu tinha trabalhado, meu nome estava sujo. Depois que eu resolvi aquela questão do carro, ainda veio a questão judicial que eu contei. E eu tava assim, foi quando eu tive o Marcos. O Marcos, quando eu fiquei grávida, nossa, eu sofri tanta violência psicológica quando eu fiquei grávida com aquele menino. Meus 2 filhos especiais, gente, o tanto de violência psicológica que eles cresceram vendo, eles são muito puros. E eles são muito puros. Hoje eu olho para eles assim, eu vejo um fundo de tristeza neles. Porque a solidão, ela vai, chega uma hora, segundo a ciência, que ninguém suporta, né? É tanto que eles colocam um bandido lá na cadeia, trancado lá, que nenhum ser humano suporta aquilo, tá? É a coisa mais terrível que se pode fazer com o ser humano. A pena é pior do que uma pena, vamos dizer assim, a pessoa fica lá. Só que é por isso que eu passei a estudar tanto e buscar de todas as formas para mudar isso, porque tudo que é construído pode ser desconstruído e reconstruído. E aí eu fui, então foi por isso que eu lutei tanto para ter uma casa. Quando eu precisei retornar com a Vitória para Rio Preto, ela estava com. Foi depois que nós viemos de Campo Grande que os médicos falaram: mãe, eu preciso ir para voltar para os médicos de Rio Preto. Eles tinham feito o que eles puderam fazer por ela lá em Campo Grande, e aí eles deram encaminhamento para voltar para o cardiologista, fazer exames, para o gastro, para ver a questão do intestino, e pneumologista, para ver a questão das pneumonias. Então, na época, eu retornei pelo Ministério Público. Foi muito difícil, tinha que a secretaria autorizar. Eu não me sentia bem, porque meu interesse nunca foi brigar com a Prefeitura de Paranaíba. Mas eu tive que ir. E depois, eu não me lembro exatamente em que momento, meu pai alugou a casa de uma irmã dele lá. E aí ele passou a emprestar o endereço dele para que eu fizesse o tratamento da Vitória. Porém, eu não poderia ir na casa. Essa era uma lei que foi colocada. Eu ficava na MIC, que é uma casa de apoio que tem lá, que nós fomos encaminhadas para lá, a Vitória tinha 1 ano. E às vezes eu tinha que ir lá, gente. Por exemplo, quando o Marcos nasceu. Quando o Marcos nasceu, eu cheguei a procurar aqui em Paranaíba, meus filhos ficar em casa de apoio, alguma coisa aqui. Foi um momento tão, gente, tão dolorido. Teve interferência de assistente social, mediana ali com os meus pais, com a minha família. Olha só, e eu morava lá. Para vocês verem que eu morava lá, mas que não existia ali para que o meu filho nascesse. Aconteceu na época e aconteceu agora quando eu fui fazer a cirurgia no nariz. Então, na época, teve visita de assistente social, porque eu estava ali buscando um apoio para alguém quanto a minha filha, e olha que ela tem família e tem pai, para que o Marcos nascesse. Porque ali, durante a gravidez, gente, eu tinha ido até na delegacia, porque registrar boletim encontrei eu. Na casa da minha mãe e do meu pai, as violências eram muitas. E aí eu fiquei grávida de novo, e piorou. Mas mesmo assim eu decidi ter meu filho. E a minha filha, né, ela foi crescendo e ela foi criando uma rejeição dentro dela de que eu não tinha sido uma boa mãe. Gente, eu posso até não ter sido perfeita, mas ninguém tem direito de fazer isso com uma criança. Eles foram colocando nela uma rejeição contra mim, tanto nela quanto na minha outra filha do meu primeiro casamento. A família é a única coisa que eu falo, gente. Para que fizeram isso? Eu não deixei de ser mãe dela,
porque eu não agradei os interesses deles. Eu não deixei de ser mãe da minha segunda filha, porque eu não agradei os interesses da minha família, até porque eles não amavam tanto essas crianças assim, né? Porque muitos momentos eu vi que não havia respeito nenhum com as crianças por causa das brigas na frente das crianças. Então, quando o Marcos foi nascer, acabou que no final ali de tanta conversa, gente, mas isso não foi uma coisa por amor, tá? Houve ali um acordo de que a Vitória ficaria com os meus pais lá nesta casa que meu pai havia alugado para que eu pudesse ir para o hospital. Tanto que o dia que eu fui no hospital, somente essa tia minha lá, que é irmã do meu pai, que me acompanhou, sou grata a ela por isso. Foi o único momento ali que eu acredito que nesses momentos, gente, porque você conhece um ser humano pela forma que ele reage, não pela forma que ele age, tá? É nesses momentos onde o ser humano é colocado à prova de fogo, a forma que ele reage ali é que você conhece ele. Essa minha tia me acompanhou ao hospital até o momento da internação para o Marcos nascer. E o Marcos nasceu, na hora que eu fui sair do hospital, passei mal, tive que voltar, fiquei acho que quase uma semana internada com o nascimento do Marcos, por causa da cirurgia. E acredito que por causa do estresse também, né? Como eu tô agora. Então, e aí quando eu saí do hospital, que eu fui para casa deles lá. Tava meu pai, tava minha mãe, a Vitória. A Vitória ficou muito emocionada, ela chama o Marcos de Pepe até hoje. É o Pepe que nasceu, que ela viu aquele bebezinho chegando, né, Vi? Para ela foi uma alegria. Ela já queria pegar, ela queria cuidar. Só que, gente, foi eu sair do hospital e começar as brigas. Não respeitaram nem ali meu puerpério. Tanto que eu peguei meus 2 filhos com uma semana de parida, vamos dizer assim. Fui lá pro shopping, eu carregava os 2 no carrinho, bebezinho. Fui lá pro shopping, pedi uma carona lá pelo ônibus da saúde. E foi assim, estado de emergência. E vim para Paranaíba e eu fui para aquele cantinho, porque eu tinha um cantinho ali de 2 cômodos. E fiquei com meus 2 filhos, eu cuidei deles sozinha quando o Marcos nasceu, sozinha. Operada, com a barriga cortada. O Marcos, eu dava peito, a Vitória ficava ali comigo, a hora que eu dava uma melhoradinha, eu levantava, fazia uma sopinha. Ela estava muito feliz ali, com aquele bebezinho que tinha chegado. E eu estava muito feliz ali com meus 2 filhos. E as brigas em volta foi só piorando. E o pai da Vitória ali passou a me xingar, a minha família passou a brigar comigo, mais ainda, que agora era 2, né? Que eu tinha que ir embora dali. Começou assim, pressionar, foi uma época de extrema briga, gente. Aí meu pai queria cortar o endereço dele, da Vitória lá, e eu falava que eu não aceitava. E eu falava, eu não aceito, porque vocês querem falar que vocês é tão bom e vocês não conseguem ter um pouco de... Não precisa ser um olhar de amor, gente, mas um olhar de humanidade. Porque a Vitória era um menininho, um bebezinho tão frágil, gente. Eles não tinham dó. Não tinha dó. E eu bati de frente com a minha família. Vocês não vai. Não aceito. E às vezes acontecia de eu ter que ir lá. Era onde teve uma época que a minha irmã, que foi para a Bélgica, passou a me agredir e me tocar de lá. Mas quem deu essa autoridade foram os meus próprios pais, gente. Isso acontecia na frente deles e eles apoiavam. Irmão brigar com irmão. A minha irmã, essa que foi para a Bélgica, foi uma das últimas vezes que eu vi ela. Não, ela me tocava de lá assim, igual cachorro. Como se eu não fosse nem um ser humano que merecesse um pingo de educação.
E eu falava, olha, se cortar o tratamento da Vitória, eu vou denunciar vocês, porque aqui não tem ninguém certo, né? Então foi uma época muito difícil. Depois veio a pandemia, depois eu comecei, voltei a congregar aqui, né? Eu depois fui morar sozinha, passei a estudar. O estudar foi mexendo muito comigo. Pedagogia, você vai estudando aí todos esses processos de família, desde da ancestralidade, desde o passado, isso sempre existiu. Olha lá o exemplo da Casa do Dragão, tava falando lá da rainha, e aí eles queriam exterminar aquele anão, mas desde quando ele nasceu, só que eles não queriam sujar as mãos, né? Aí eles colocaram a culpa da morte do rei naquele anão, e eles estavam ali manipulando todo mundo, era um julgamento que não teria chance, que ele seria morto. E eles deram aquela princesa que não tinha ninguém para ele, né? Porque eles não davam valor nenhum nela, porque ela não tinha nada. Então, e é assim, gente, é assim que funciona. Os processos inconscientes, às vezes até quem está fazendo, às vezes até ela não admite, mas no fundo ela está sabendo. Só que a pessoa age daquela forma, ela começa a fazer tudo para destruir aquela pessoa de qualquer forma. E para você destruir uma pessoa, gente, não é só você ir lá dar um tiro nela, é você destruir a reputação dela, é você destruir a moral dela, é você tirar dela todas as formas dela, fechar, igual meu pai falava, vamos fechar todas as portas para você. Meu pai sempre foi um homem bom, sabe? Só que no decorrer dos anos, ele passou a me tratar assim também, com muita violência. E os meus irmãos também. E aí, no que eu falava, no que eu tentava me defender, eles passaram a falar que eu estava agredindo eles. Mas eu nunca agredi ninguém. Eu ajudei minha irmã mais velha. O meu irmão, caçula, que é casado hoje, que é hoje minha cunhada, ela era minha amiga, eu era de dentro da casa dela. Aí, quando ela se casou e passou a fazer parte da minha família, ela também passou a me tocar da minha casa. Olha só, a que era amiga que eu levei para dentro da minha casa. Depois, recentemente, a minha irmã mais velha, eu também saí de lá. Nós passamos a morar perto. Nos últimos 5 anos, a gente tinha dado uma proximidade uma com a outra. E eu sou uma pessoa, gente, muito humilde, eu não guardo ressentimento de ninguém. Nós tivemos uma aproximação. Eu já vendia planta, passei a incentivar ela a fazer muda de planta. Tem gente que me pergunta, tem gente que acha que a gente trabalha junto, né? Então, infelizmente, eu e minha família não combina. Eu incentivei sim minha irmã a fazer muda, eu ajudei muito ela, dei muita semente, dei muita planta para ela. Daí ela começou, foi bom para ela, ótimo. A questão é que nos últimos 2 anos, ela mesma tinha falado, ó, Silvana, volta a fazer muda que eu molho para você, porque eu passei a ficar, a renda caiu. E aí, no que eu fui fazendo as mudas e Deus me abençoou, que eu fui vendendo, foi me ajudando, eles não gostaram. Olha que triste, gente. O outro deveria se alegrar quando é bom, né? Mas infelizmente, quando um deseja mal para o outro, ele passa a sofrer, ele não aguenta. Então, aí começou eu fazendo as mudinhas de planta aí, para quem viu eu fazendo plantinha, tava tendo briga. E aí eu fui aos poucos, como tinha bastante planta, eu fui aos poucos fazendo promoção e foi até que acabou, zerou, porque estava dando briga. Da parte do pai da Vitória, ele entende que tudo que eu faço, ele também tem direito. Da parte da minha família, tudo que eu faço, eles não gostam. E aí estava acontecendo conflito novamente entre eu e minha irmã por conta do dinheiro. Os filhos dela estavam me cobrando. Por quê? Porque ela vinha molhar as plantas e eu estava sendo beneficiada com as plantas. Da parte da minha mãe, eles achavam que eu estava aproveitando da minha irmã e que eu estava sendo beneficiada.
Então, foi onde eu zerei com as plantas. Mas eu ajudei ela. Eu falo, olha, então o legado das plantas, a partir de agora, fica para você. A gente não tem mais nada com planta, tá? Ficou para minha irmã, porque realmente eu zerei. A grande questão é que não acaba. Recentemente eu sofri uma abordagem lá onde eu estava esses dias. Foi quando eu dei um estouro. Um homem, dali da vizinhança ali, eu chamei ele para fazer um concerto lá, um vaso quebrado. E ele já chegou e trouxe 2 filhos. Os 2 filhos mais jovens dele. E, gente, eu como mulher sozinha, eu sei reconhecer quando alguma coisa... Então, eu tinha feito um combinado com ele de fazer uns concertos ali. Gente muito simples, de aparência muito humilde. Eu achei até que ele tinha pedido um preço salgadinho. Tinha uma telha quebrada lá, um vaso quebrado, umas coisinhas lá, encanamento quebrado. E uns concertinhos. Ele falou, ó, é tanto, eu achei meio carinho, mas falei, não, tá bom, vou pagar por ele, né? É da vizinhança aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de harmonia, sabe? Se a pessoa merece, igual a minha irmã molhava as plantas aqui, todo mês eu tinha consciência de dar não era muito. Porque o trabalho pesado aqui foi eu, o trabalho de postar, o trabalho de lidar com o povo, o trabalho de fechar a venda, o trabalho de ter que vir aqui porque ela não queria atender, o trabalho das cobranças era meu. E no início tava indo bem, mas depois o negócio desandou. E aí os filhos dela passaram a me cobrar. Então, assim, família passou a me cobrar. E essas conversas vai lá pros parentes. Aí fica um monte de gente me difamando por trás e eu não tô sabendo. Então, teve que parar. Então, foi onde eu tive... Porque esse senhor já começou a falar da minha família aqui. Eu falei, gente, mas aqui nessa distância, a essa distância... E assim, tá saindo muita fofoca lá entre... Que tem uns parentes ali, né? Entre a população da cidade e tudo tá partindo da minha família. Desde a pessoas da cidade, a pessoas da igreja, que eu gosto de frequentar, que eles não gostam. Um monte de gente lá onde eu tô. Esse senhor veio falar que disse que eu tinha aqui uma fazenda e que se eu mexer com gado. Porque meu pai tem mania de falar para todo mundo que eu tenho chácara aqui por causa da minha casa, que eles não gostam. É algo assim. E que eu tenho obrigação de ajudar a minha irmã. Mas como que eu tenho obrigação de ajudar a minha irmã se eu já tenho um monte de responsabilidade? E aí eu sou extremamente cobrada. Pelo dinheiro dos meus filhos, pelo dinheiro da pensão. E quanto ao lugar lá que eu arrumei por causa do tratamento dos meus filhos. Quando eu fiz o empréstimo, porque ninguém me deu nada, gente. Sabe, a grande questão é que ninguém se preocupa com os meus filhos. Eu fiquei um tempão sem entender este parente lá, parente não conversa comigo. Fiquei aqui abandonada. A Vitória, nos anos iniciais, ficou aqui, ninguém ajudava. Ah, criança assim não vai viver muito tempo. E aí, você tá aqui se esforçando e as pessoas não gostam. Quando me falaram dessa casa lá, foi por parte do meu pai, tá? Meu pai é igual o irmão da sei lá. Tem gente que fala, será que ele era bom e ele foi... agora me falhou a memória, corrompido ali pelo meio que ele vivia? Então, é um assunto assim, será que nós somos corrompidos pelo meio que a gente vive? Tem muitas teorias, né? A psicanálise fala que a gente herda padrões ancestrais, que o caráter ele é herdado. Então, você pode sim nascer numa família e nascer com um caráter diferente. E você pode também ser influenciado pelo meio.
No caso do meu pai, acho que ele foi muito influenciado pelo meio, porque assim, eu sempre identifiquei uma vontade de querer, mas assim, foi despertando uma raiva tão grande nele que ele passou a me destratar de uma forma tão que eu não converso com meu pai, porque principalmente entre dois, porque ele vai me agredir, vai me tocar, não vou na casa dele porque vai me tocar. Meus filhos têm trauma, têm medo. O Marcos e a Vitória têm medo. Eles são muito transparentes, mas eles ficaram com trauma, gente. Então, quando a Vitória estava dando crises por causa do aparelho, a minha tia, que é a mesma tia que meu pai tinha alugado a casa dela, me ligou, falou: Silvana, seu pai falou que tem uma casa lá assim, assim, que é para você ir lá ver. E claro que eu fui correndo. Aí eu conversei com o dono da casa, uma casinha de 3 cômodos, loteamento, igual Construluz. Que a pessoa comprou e aí tem todo o terreno para pagar, mas ela construiu 3 cômodos, ela quer vender o direito. Não é uma casa pronta, não tem documento, é contrato. Então, assim, pensando nos meus filhos, eu fui lá, levantei o dinheiro do empréstimo deles, fiquei uns 30 dias, gente, não foi fácil. Tive a ajuda de uma pessoa desconhecida lá em Rio Preto, porque parente, ninguém me ajudou, precisava de hospedagem, não tinha vaga em casa de apoio. Foi assim, um momento difícil, porque eu não sabia como que fazia esse empréstimo BPC. E eu consegui levantar o dinheiro que ele havia pedido, que era 30 mil. Meu pai falou que queria ajudar, porque eu queria comprar um carro. A minha intenção era ficar aqui e ter um lugar lá para os meus filhos, fazer tratamento, para mim ficar com eles, porque 2 crianças, gente, andando para a rua não é fácil. É bastante coisa para fazer. E então, assim, a gente fica cansado. Então, é questão das viagens, né? Para não ficar viajando muito, não ficar dando trabalho, também muito trabalho. Eu não gosto de ficar dando muito trabalho, gente, eu evito. Então, eu levantei o dinheiro. Na hora de fechar, eles falaram que se o meu pai ajudasse, eles também seriam donos. Os meus irmãos teriam direito. Eu falei: olha, aí não dá certo, porque a família já é desunida, já é uma brigaiada, né? Aqui é dinheiro dos meus filhos e eu respeito muito o dinheiro dos meus filhos. E eu, enquanto ser humano, tudo que eu faço. E aí foi quando eu, mais uma vez, eu desagradei a minha família. E eu paguei sozinho lá o direito. E eles não gostaram. Então ali começou uma perseguição, juntando pai da minha família, lá onde nós está. Aí ficam lançando boatos. Toda a família lá, toda a parentela fica falando mal de mim. Porque minha mãe e meu pai ficam falando mal de mim. Não sou recebida na casa dos meus pais, não sou. Tem gente que, gente, a quantidade de pessoas que já veio me falar. Teve a questão da moça que eu falei para vocês, né, que eu fui fazer um exame, ela me abortou. Eu falei: moça, não fala o que você não sabe. A minha mãe tá cabelo branquinho, tá bem velhinha, tá. Mas eu tento conversar com a minha mãe, ela não quer saber. Assim, é muito nítido que ela, mesmo de forma inconsciente, para ela foi um alívio. Dentro dela, isso foi colocado um ponto final, que eu não existo mais para eles. Agora, se existe alguma cobrança de alguém, aí eles vêm cobrar de mim, tá, gente? Se alguém cobra do pai da Vitória, ele vem cobrar de mim. Então, aí vem ali a minha irmã, né? Às vezes eu fico com medo, porque eu fiquei sozinha, às vezes eu fico com medo dos filhos dela, sabe? Então, eu falei: gente, eu tenho que falar isso para todo mundo, porque quem estiver me ouvindo, que ouvir conversa, tá sabendo. A minha irmã que foi para a Bélgica, depois ela, aquele primeiro relacionamento, aí ela voltou para a Bélgica, acho que casou de novo, nunca mais vi ela. Eu sei que ela é aceita na minha família, lá nos parentes ela é aceita, porque tudo que acontece ali a minha mãe tem que autorizar. Se a minha mãe não autorizar, gente, e aí ela joga a culpa disso na gente, lógico, mas é ela que manda, até no meu pai. Então, ficaram com raiva por causa e é dia dos meus filhos. E aí começou essa perseguição lá também. E eu cheguei num ponto
De falar, gente, o que que vai virar isso? Você vai ficando calado, você vai ficando calado, você vai ficando calado. Aqui eu fiquei a pé, fiquei numa situação difícil. Meus filhos não conseguem muito andar. Então, o porquê que eu não abro mão daqui? Porque eu fiquei uma pessoa vulnerável, uma pessoa sozinha. Lá, gente, para você comprar uma casa, tem gente que fala, por que você não vende sua casa aqui e compra uma casa em Rio Preto? Porque não é tão simples. Rio Preto cresceu absurdo. Vive lá, gente, vocês não têm noção o que que é. Para quem cresceu lá, mas para quem vai hoje, eu nessa altura da vida, gente, é coisa de maluco. É muito difícil. Porque eu gosto da minha casinha aqui. Eu gosto de ficar aqui, eu venho pra cá, que me dá uma saudade, eu venho e fico aqui. Eu falo, não, eu vou indo enquanto Deus permitir. Enquanto tiver muito médico os meus filhos, a gente vai ficando lá. Agora, agosto, eu devo ter em torno de 10 consultas. Vou ficando lá. Agora, se eles estão lá preocupados com o dinheiro, com tudo que eu faço, eu sinto muito. Brigando por causa do dinheiro, igual o pai da Vitória fica brigando porque ele diz que ele tem direito sobre tudo que eu faço. Se eu faço uma renda, então ele entende que ele também é beneficiado, porque aí ele cobra de mim alguma coisa, tipo, ele tira alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa. E aí fala que faz tudo, que me paga pra tudo. Fala pra minha família que faz tudo, que eu xingo ele, que eu sou má. Aí a minha família fala que eu xingo, que eu sou má, que eu agrido. Gente, isso não é verdade. Eu não agrido ninguém, para começar, eu não xingo. Isso que eles estão fazendo é igualzinho lá na Casa do Dragão. Olha lá na Casa do Dragão, o que a Rainha Rainira... A Rainha Rainira, ela seria a herdeira ilegítima do trono. Mas como os pais, eles casavam ali, para eles não perder a linhagem sanguínea, eles casavam ali entre eles, né? Então decidiram que ela iria se casar com o príncipe filho do negro lá, porque seria bom para a linhagem real. Porém, o príncipe negro não gostava de mulher, né? E a Rainira foi mãe solteira. Ela errou. Ela errou ali, ela poderia ter defendido mais ali, porque assim, tudo que você faz, você vai pagar um preço, né? Diferente de mim, que, gente, eu não tenho linhagem real nenhuma aqui, porque eu fui mãe solteira, não foi por interesse. Foi porque aconteceu conforme eu fui ali, eu fiquei ali, não tinha a família alicerce, né? Eu tava ali, acabei sendo mãe solteira. Mas teve outras pessoas também que erraram, né? Então aí a pessoa não aceita o erro e começa a querer se defender por meios de força, por meios de poderes, que são poderes de força, poderes de dinheiro, poder patriarcal, né? Poder por mérito. Então ele, é só eu que tenho merecimento, como meus irmãos. Só eu que sou merecedora. Você não presta, eu presto. Aí a família coloca um no pedestral, ó, ele presta, você não presta. Mas a verdade, gente, é que tudo isso, essas pessoas estão ganhando por trás, né? Estão ganhando, estão tendo lucros. Meu pai nunca foi rico, mas ajudou todos os filhos. Meus dois irmãos sempre trabalhou para ele, então ele sempre ajudou ali. Meu irmão mais velho foi o primeiro que comprou a casa dele, depois o segundo casou. Parece que a mulher dele ajudou, mas meu pai ajudou para eles terem a casa deles. A minha irmã, que foi para a Bélgica, quando ela separou, ela recebeu um dinheiro para comprar casa. Ela quis ir embora, um direito dela. Quando eu separei, eu não recebi. Não recebi nada daquele casamento, só briga. Depois ele pagou a passagem para mim ir para a Bélgica, a família ficava brigando comigo, ficava me difamando. Houve uma perseguiçãozinha na época por conta de amigo, mas nada grave. Mas a questão da minha filha, né? A questão da minha filha, sim, me dói.
Depois, a minha irmã mais velha, meu pai comprou a casa dela, meu pai comprou e pagou a casa dela, entregou escriturada, não saiu do bolso dela. Então sobrou eu. Tanto que a minha outra irmã foi para a Bélgica, trabalhou lá muitos anos, voltou, casou, aí brigou com o marido e parece que o marido conseguiu. Enfim, quando ela foi voltar, meu pai ajudou ela. Ajudou. E eu, em hipótese alguma, me ajudar. Então, assim, existia, sim, ali uma rejeição contra mim que sempre existiu. Não é por causa, não é porque eu agredi ninguém, é simplesmente porque eu existo, tá? E, e aí, por último, ficou eu, né? Ficou eu ali, e foi quando eu lutei para ter essa casa que eu tenho hoje, gente. Só que essa casa que eu tenho hoje, ninguém vem aqui, porque eles não aceitam hipótese nenhuma. As minhas filhas ficaram com essa rejeição comigo por conta da família. A família não te aceita, eu também não te aceito. Tanto a mais velha quanto a mais nova. A mais nova, até que não é do agrado dela. Porém, o peso da família é mais forte. Tanto por parte do pai dela, quanto por parte da minha família. A minha família não aceita de hipótese nenhuma que ela me trate bem, eles não gostam, eles falam que eles que criaram ela. Então, assim, sempre que tem algum mérito, eles querem que eles que criaram ela, não fui eu. E eu até, recentemente, eu conversei com as minhas duas filhas, eu falei, olha, vocês já são adultas, vocês não são mais crianças. Só que, gente, é bem difícil as pessoas ficarem nesse meio aí de difamação do outro, nesse meio de briga por interesse, sim, porque meus irmãos, eles são beneficiados, né? Só eles têm, são bons, eu não presto, só eles têm direito de tudo que é dos meus pais, que meu pai tinha um rancho lá no Homero, ele acabou vendendo por causa das brigas, que é o rancho que ele trocou na casa do Daniel 5, que eu obriguei eles a me dar, porque assim, não foi da vontade da família. Tanto que nunca mais ninguém conversou comigo. A minha mãe, às vezes, quando eu tô lá, só que ela vai para brigar comigo. Então eu falei, ó, se for para brigar comigo, não precisa. A família por parte do pai dela, ou por parte da minha mãe lá, ninguém mais na minha casa, nem aqui nem lá. Eles não aceitam tanto aqui quanto lá. Porque eles não aceitam de hipótese nenhuma que eu exista, gente. E que eu tenha algo de bom. Porque eles não me desejam bom. Aqui não vem ninguém. Minhas filhas, acho que a Marcela veio aqui uma vez. A Stephanie também, né? Ficou aquele sentimento de rejeição. Tudo por conta de interesse. Depois meu pai comprou um outro rancho. Nunca conheci, nunca deixaram, não sei onde é. Segundo eles, seria somente dos meus irmãos. E que a propriedade que eles têm ali também seria dos meus irmãos. Tanto que a minha mãe fala que não vai fazer testamento, que os filhos vão ter que um tomar do outro. Um vai ter que comprar a parte do outro. Eu, da minha parte, o que eu puder fazer para falar, ó, vocês fiquem em paz, eu não quero nada. Eu só acho triste, gente, que o ser humano, ele ainda acha que vai levar pro caixão, né? E ele em vida, ele tá fazendo coisas que ele vai pagar um preço alto, porque tudo que você faz, tudo que você deseja de mal pro outro, vai voltar para você. Às vezes a pessoa pode até ter algum ganho, principalmente no sentido da aparência, da mentira. Ah, eu tenho o mérito, o poder lá do merecimento. Eu sou bom, fulano não é. Ah, eu tenho o poder do dinheiro, eu tenho o poder da força, eu mando, eu faço o que eu quero. Então, eu tenho resistido, gente. Só que eu tenho me preocupado comigo e com os meus filhos. Até onde isso vai parar.
Ultimamente eu cheguei num momento assim que, sabe aqueles momentos difíceis que a gente passa entre nós e as nossas maiores batalhas, que são as internas, né? Por mais que eu entenda tudo, eu estou aqui, continuo fazendo as minhas técnicas, porque às vezes eu sinto medo, né? Porque eu tenho ficado muito cansada fisicamente. O corpo, ele vai ficando cansado, né? De tanta luta, de tanta batalha, de tanto enfrentamento. Aí, esses últimos dias, eu passei toda essa situação, que para quem ouviu sobre a questão aí que eu passei desses carros, da cirurgia, que foi mais um momento, assim, de luto para mim, gente, porque luto é todo momento que você passa de dor, do rompimento entre eu e minha irmã, porque realmente não dá para manter. Uma coisa é você perdoar a pessoa, outra coisa é você ver que a pessoa está ali te traindo, que a pessoa não tem consideração por você, não tem amor, e você permanecer nisso. Agora, perdoar, estão todos perdoados. De todo o meu coração, eu quero o bem de vocês. E é por isso que eu tô aqui, falando para quem quiser ouvir, para todos, porque provavelmente a conversa vai andar. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu posso não ter sido a filha mais amada? Posso. Muitas pessoas, desde que o mundo é mundo, elas não foram amadas. Mas o problema é o que você faz com isso. A diferença é o que você faz com isso. E o grande problema é essas pessoas que insistem nisso, né? Lá na Casa do Dragão, a Rhaenyra, ela teve filhos bastardos. E se eles queriam manter a linhagem real, aqueles filhos bastardos, não, claro que não eram aceitos, né? Mas o rei casou com a outra, que a outra também não era santa. Mas ela teve filhos legítimos. E a rainha, a Rhaenyra, era a descendente do trono, ela era a filha do rei. Então ela chegou a propor que o filho dela se casasse com a filha que é a Rhaena, para que os dois herdassem o trono pós ela. Só que a outra rainha, que o rei se casou, que eram amigas, não queria isso, ela queria ela ser. Muitas vezes a pessoa quer ser a rainha por trás, né? Porque ali ela era a rainha por trás dos filhos. Ela usava os filhos para fazer toda a vontade dela. Tanto que ela fez a Rhaena casar com o próprio filho, próprio irmão, não deixou casar com o filho da Rhaena, porque ali ficou muito claro que ela já intentava tomar o trono da Rhaenyra. Por isso que eles são todos chamados de traidores. E ali começou uma guerra. Por trás tinha a Alicent, tinha um outro filho que ela mandou para um outro reinado, né, que era uma outra rebelião. Tinha ali o Rei Negro, que também tinha filhos bastardos, e que a Rhaenyra, apesar de ter filhos bastardos, não aceitou legitimar os filhos dele, também foi um erro. A Cersei, ela e o pai dela não aceitavam aquele anão. E eles não eram muito honestos, né? Eles foram fazendo coisas ali, foram manipulando pessoas. E aí eles foram se destruindo, porque tem um ou outro que não aceita, que se rebela contra. Aí um trai o outro, e aí vai virando aquela guerra, e aí eles vão se matando. Aí depois surgiu a outra princesa, a dos três dragão, né? Que no início ela até tava indo bem, mas depois ela ficou louca. E assim, gente, acaba que a série tomou uma proporção muito grande, né? Por causa dos conflitos, porque esses conflitos, eles não têm fim. Os conflitos que o próprio ser humano, ele vai criando, acaba que as pessoas... a série fez um sucesso tremendo, né? Aquele irmão da rainha, esqueci o nome dela agora, Rainha Má. Será que ele era bom?
A psicologia fala que a gente herda padrões. Não tem bom, não tem bom, gente. Nós não é bom. Nós tanto é bom quanto nós é mal. Então, a questão é você conseguir equilibrar isso. A gente herda padrões ancestrais. Às vezes você tem aquele momento ali, né? Mas bom, mas não são bons. Agora, a princesa loirinha lá dos Três Dragão, ela era boa. No final ela ficou má, ela não conseguiu controlar isso nela. A neurociência fala que nós temos uma criatura interior. A criatura, então, que nós nos tornamos a criatura que nós decidimos, que nós temos que controlar essa criatura. Então, eu posso falar que eu sou boa, não tô falando que eu sou boa, gente, mas eu procuro conter, ser justa. Peraí, eu errei, então vamos consertar, né? Agora, a pessoa que não aceita de forma nenhuma, ninguém pode fazer nada por ela. Ninguém. Não há o que fazer, tá? Deus abençoe a cada um que eu sinto muito, né? Lá na série a gente vê aquela Rihanna, uma dó, né? Ela acaba morrendo ali. O sofrimento que ela não teve defesa. A mãe fez ela se casar com o próprio irmão. Aí aquele rei era louco, era um inconsequente. E aí mataram os filhos dela, tadinha. Ela tinha amor. Depois ela ficou grávida de novo, acabou sendo morta. Porque antigamente, gente, as histórias de reis e de rainhas, eles acabavam matando famílias inteiras por conta das traições, né? Então, mas é triste quando a gente traz isso para a vida real e vê as pessoas, um traindo o outro, um enganando o outro. Há casos extremos de mortes, né, em famílias, a gente tem visto tanto isso acontecer. E eu tô aqui, eu e meus 2 filhos, tô cuidando da minha vida. Eu tô pedindo apenas respeito e que parem de ficar usando pessoas, porque isso pode não acabar bem, gente. Pode não acabar bem. Esse senhor lá, eu tive que falar a verdade pra ele. Ele pode ficar com raiva do meu pai também, né? E assim vai. Às vezes a pessoa coloca um contra você. Ela manipulou um lá e atingiu a pessoa lá e falou muito mal de você. Aí o outro pega e vai também querer despertou raiva, despertou ódio. Ele vai também querer te fazer mal. Aí ele também vai ter que prestar conta isso para as leis, né? Ele também. E aí vai criando ali algo que eu chamo muito triste. Igualzinho na Casa dos Dragões, gente. Muito triste. Deus abençoe vocês.